Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma revisão clínica profunda. Aqui, atuando como o preceptor de vocês hoje, meu objetivo é fazer uma análise bem rápida, mas super incisiva, sobre dois patógenos bacterianos que exigem um raciocínio muito afiado na correria do pronto-socorro, a listéria e a difteria. Estar com o faro clínico treinado para identificar essas infecções pode literalmente salvar vidas durante o plantão. Então, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro hoje é super prático. Vamos passar por 1. Desafios clínicos iniciais. 2. Mecanismos de virulência. 3. Diagnóstico e exames. 4. Manejo e complicações. E para fechar, 5. Uma revisão rápida para o plantão. Seção 1. Desafios clínicos iniciais. Bora direto para a porta da emergência com o nosso primeiro caso surpresa. Afinal, reconhecer padrões logo na triagem é o que realmente diferencia o olhar de um clínico experiente. Pensem comigo na seguinte cena, usando aquele bom e velho método socrático. Temos a Maria, gestante de 28 semanas. Ela chega com um quadro que imita muito bem uma gripe forte. Mas aí, na anamnese, tem uma história dietética super específica. Ingestão de queijo não pasteurizado. Juntando as peças, qual patógeno tem que soar o alarme imediatamente na cabeça de vocês? Matou a charada quem pensou em listeriose materna. É absolutamente vital lembrar que mulheres grávidas têm um risco assustadoramente maior, de 13 a 20 vezes maior, de contrair essa infecção. Esse é um caso clássico, de manual mesmo, uma bacteremia por Listeria monocytogenesis desencadeada pelo consumo de laticínios, não pasteurizados, mascarada no início como um simples quadro gripal. Bom, agora vamos dar um giro de 180 graus para o nosso segundo desafio na emergência. Trata-se do Pedro, um garoto de 7 anos, vindo da zona rural. Atenção aqui, ausência de imunização completa e uma dificuldade respiratória que evolui de forma galopante. Isso exige alerta máximo. Vejam bem, a combinação do histórico vacinal incompleto com aquele edema linfático massivo que a gente chama de pescoço de touro e aquelas pseudomembranas acinzentadas e sangrantes na garganta, não tem erro. O diagnóstico fecha em difteria faríngea clássica e o risco de uma obstrução iminente das vias aéreas aqui é altíssimo. É muito interessante notar o contraste epidemiológico marcante entre essas duas ameaças. De um lado, a listéria é quase um agente secreto. Ela invade de forma furtiva pela alimentação e tem a capacidade terrível de cruzar a barreira placentária. Do outro lado, a difteria é um perigo que vem pelo ar e pelo contato, atacando sem piedade qualquer brecha na nossa imunidade de rebanho. Seção 2. Mecanismos de virulência. Para dominar a clínica de verdade, não só decorar condutas, a gente precisa entender o arsenal molecular que essas bactérias usam. A genialidade da listéria está exatamente na sua furtividade intracelular. Funciona assim. Após ser engolida por um macrófago, ela usa uma toxina chamada listeriolizina O para perfurar a vesícula e escapar. Livre no citoplasma, ela se multiplica e força a passagem direto para a célula vizinha. O truque? Ao nunca sair para o espaço extracelular, o patógeno simplesmente zomba dos anticorpos e do sistema complemento. E a forma como esse movimento acontece é surreal. A proteína ACT-A funciona literalmente como um motor de foguete molecular. Ela sequestra as proteínas de actina da própria célula hospedeira e empilha tudo rapidinho na parte de trás da bactéria, criando uma propulsão que joga a listéria com força contra a membrana para invadir o tecido do lado. É fascinante, mas assustador ao mesmo tempo. Já a difteria, a arma não é ser furtiva, mas sim a destruição em massa pela exotoxina AB. Essa toxina invade as células eucariotas e desliga um componente vital chamado fator de elongação 2. E o resultado? Um blackout total das fábricas de proteínas do hospedeiro, causando uma necrose severa com uma preferência letal pelos tecidos do coração e dos nervos. Um detalhe que todo mundo esquece e que, aliás, é uma pegadinha clássica em prova de residência, a bactéria Corynebacterium difteria, por si só, é quase inofensiva. Ela só vira esse assassino formidável quando é infectada por um vírus, um bacteriófago lisogênico. É esse fago beta que funciona como integrador do gene da toxina letal. Seção 3. Diagnóstico e exames. Saindo da bancada do laboratório e voltando para o leito do paciente, vamos mapear o passo a passo para não errar na triagem. Muita atenção nesse fluxograma vital de sobrevivência fetal. Diante de qualquer gestante com febre inexplicada, especialmente no terceiro trimestre, a listéria tem que estar no topo do diferencial. A regra de ouro é: coleta de hemocultura na primeira hora e início de ampicilina empírica na sequência. Esperar o laboratório pode custar a vida do bebê por conta da infecção transplacentária.
Sobre os macetes de laboratório decisivos, a Listeria adora o frio. Ela sobrevive tranquilamente na geladeira a 4 graus e dá o famoso teste de Campi positivo. Já se a suspeita for difteria, preste atenção. Raspar só por cima da membrana dá falso negativo. Tem que coletar material por baixo dela. Além disso, o cultivo pede Agar-Tinsdale e tem que confirmar a produção da toxina com o teste de Elek ou PCR. Seção 4. Manejo e complicações. Acertar o diagnóstico é ótimo, mas evitar as complicações exige intervenção cirúrgica de precisão. O menor vacilo aqui é catastrófico. Falando em erros, tem umas armadilhas enormes aqui. Um erro terrível na enfermaria é tratar Listeria com cefalosporina. Não façam isso. A Listeria tem resistência natural a todas elas, então a ampicilina é o caminho. Na diftéria, o erro mais letal possível é segurar a antitoxina diftérica esperando o resultado da cultura. Atrasar esse bloqueio da toxina é fatal. E olhem só, o cuidado não acaba quando o paciente sai do suporte ventilatório. Mesmo sobrevivendo ao risco inicial de sufocamento, a vigilância cardíaca na difteria tem que ser ferrenha. A temida miocardite diftérica costuma atacar do nada, geralmente entre a segunda e a sexta semana. Pode causar morte súbita exatamente quando todo mundo acha que o perigo já passou. Seção 5, revisão rápida para o plantão. Para fechar, vamos compilar essas pérolas clínicas num guia de altíssimo rendimento para as provas e para o dia a dia. Tirem um print mental dessa tabela. Contrastar morfologia, sinal-chave e, principalmente, o maior risco de morte é o que vai dar a base para vocês baterem uma TEL num diagnóstico diferencial no meio do caos do hospital. É isso que salva vidas em questão de minutos. Claro, a prevenção sempre vai ser a nossa tática mais forte. Para a Listeria, a chave está na educação das gestantes. Cozinhar carnes acima de 70 graus, lavar super bem os vegetais e fugir de queijos não pasteurizados. Para a difteria, a batalha é manter o esquema vacinal DPT em dia e dar a profilaxia correta com eritromicina para os contatos próximos. Essa citação reforça a nossa regra de ouro absoluta. Se a clínica gritar difteria, dê a antitoxina. A clínica é soberana. A toxina destrói os tecidos rápido demais para a gente ficar esperando o laudo de laboratório sair uma semana depois. E para encerrar o nosso explainer clínico de hoje, deixe esse desafio super provocativo. A febre da mãe cedeu, o susto parece ter passado, mas como vocês, na posição de médicos assistentes, gerenciariam essa ameaça de longo prazo, invisível que pode estar acontecendo no feto? Fica essa reflexão crítica de como a gente aplica todo esse conhecimento na vida real. Um excelente plantão a todos e até a próxima.